VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Logística, Sistemática de Comércio Exterior. Conhecer o financiamento à exportação. Olá pessoal, vamos agora conhecer os financiamentos de créditos oficiais. Fabiane Veras. Descrição: ela está em pé, é branca, cabelo curto, cacheado, preto, olhos castanhos. Usa óculos, veste camisa azul marinho com detalhes de estampa de flores. Usa brinco, anéis e relógio. Como tinha falado anteriormente, esses são os financiamentos obtidos com os bancos da União, ou seja, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, né? Então esses financiamentos, eles também conseguem dinheiro para financiar através de recursos da União. Então, a maioria dos impostos, dinheiro que são arrecadados, eles também podem ser financiados para esse tipo de operações, como estimular a exportação. Esses financiamentos, a gente tem basicamente três tipos de financiamentos principais. Tem os financiamentos à exportação pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que é conhecido como BNDES-Exim, que vamos entender um pouco melhor. Temos o Programa de Financiamento das Exportações, o PROEX, e o PROGER Exportação. Vamos agora conhecer melhor o BNDES-Exim. Como funciona o BNDES-Exim? Como o nome já diz, é um financiamento de créditos oficiais oferecido pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco que tem a função de conceder esse tipo de financiamento para o desenvolvimento econômico das empresas, dos microempreendedores, dos agricultores em geral no Brasil. Ele disponibiliza linhas de financiamento para exportações na fase de pré-embarque e de pós-embarque também. Com os recursos obtidos através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e também com recursos captados no mercado. Como se divide esse BNDES-Exim? Se divide em 4 modalidades, que são elas: BNDES-Exim pré-embarque, financiamento destinado a apoiar a produção de bens comercializados no exterior, como a gente já sabe, todos os financiamentos que são de pré-embarque são para captar dinheiro para financiar, ou seja, conseguir fazer todo o processo de produção, embalagem, antes de embarcar a mercadoria. O BNDES-Exim, que é o financiamento de empresa âncora, como funciona isso? O financiamento para a empresa âncora são financiamentos concedidos, né, a produtores que vão exportar através de empresas terceirizadas. Aquelas famosas trade companies, lembram delas? São empresas que compram o produto de alguns produtores e revendem esse produto no exterior. Então, elas são empresas comerciais exportadoras, que têm essa função específica. Mas o financiamento não é feito para ela que vai ser exportadora, e sim para o produtor de quem ela vai comprar esse produto. Então, o produtor e a empresa, ela vai ao banco, ao BNDES, solicitar esse financiamento para que o produtor consiga ter recursos para produzir esse produto que posteriormente vai ser exportado. Temos também o BNDES-Exim pós-embarque. Como funciona? Essa captação de financiamento é para obter recursos para comercialização do bem após o embarque da mercadoria. Então, eu tenho dois tipos de modalidade: o refinanciamento ao exportador e o financiamento direto ao importador. Como funciona isso? O refinanciamento ao exportador, que é o supply credit, funciona da seguinte forma: o exportador, de repente, ele vai num banco comercial ou num banco no exterior e consegue esse financiamento. E aí, ele, de certa forma, ele tem uma dificuldade para pagar. Então, ele vai para o BNDES e pede esse financiamento para refinanciar, ou seja, então ele já tem um financiamento e pede outro financiamento para pagar o que ele já tinha feito anteriormente. E o buyer credit, que é o financiamento direto ao importador, pode acontecer algumas vezes que o exportador vai ao BNDES e pede uma captação, ou seja, que seja ofertado, né, um financiamento direto a quem vai pagar
ou seja, ao comprador, ao importador dessa mercadoria. Então, pode acontecer essa modalidade também. E o BNDES Extim automático, que é feito através de abertura de linha de crédito em instituições financeiras no exterior, via operação de carta de crédito. Não sei se vocês se recordam como é a operação de carta de crédito. Então, um banco cobrador no exterior, ele abre essa linha de crédito e passa essa operação para o banco brasileiro. Essas são as 4 modalidades do BNDES Extim. Vamos agora para o Programa de Financiamento à Exportação, o PROEX. Esse já é um programa definido pelo Banco do Brasil, de forma geral, que é de concessão de crédito para pequenas e médias empresas. Ele se divide em PROEX Financiamento e PROEX Equalização. O PROEX Financiamento, ele tem na fase pós-embarque e na fase de financiamento à produção, que é a fase pré-embarque. Na fase pós-embarque, consiste da concessão de crédito direto ao exportador ou ao importador, como vimos anteriormente, que é o crédito ao exportador, que é o Supply Credit, ou ao importador, que é o Buyer Credit. Para pagamento à vista ao exportador ou com recursos obtidos com o Tesouro Nacional. Então, pode ser pago posteriormente também. E o PROEX Financiamento à Exportação, que é o PROEX FPE, na fase de pré-embarque, que é dedicado às empresas que possuam faturamento anual até 600 milhões. Então, é uma empresa de médio porte, pode ser uma empresa de médio porte ou de pequeno porte também, que estejam com a situação regular junto aos órgãos federais. Então, não é uma empresa que não esteja regularizada, fazendo imposto de renda, não, ela tem que estar toda certinha para conseguir esse tipo de financiamento. Então, não só pequenas empresas, médias empresas também conseguem. Agora, se for uma empresa que tenha faturamento superior a 600 milhões de reais, elas têm que optar por aqueles outros financiamentos do BNDES Extim que a gente viu anteriormente. E o PROEX Equalização, também conhecido no sistema financeiro de equalização de taxa de juros. Como funciona mais ou menos essa operação? O exportador financia com recursos obtidos no mercado e o governo arca com parte dos juros que ele vai pagar. Então, é como se fosse uma parceria do governo para ajudar o exportador a pagar o financiamento que ele fez no mercado. Então, o governo vai pagar parte dos juros que ele pagaria mensalmente desse financiamento obtido no mercado. Para conseguir, e aí esse financiamento que o governo refaz, ou seja, esse apoio que o governo faz, ele consegue esse dinheiro com juros bem melhores do que os juros que o exportador iria conseguir no mercado. Essas são as modalidades do PROEX. Vamos agora entender o PROGE. O PROGE Exportação, esse sim, é um tipo de financiamento bem específico para empresas de pequeno porte. Então, quando você tem os micros, os MEIs, empresas menores que têm um faturamento entre 5, vamos dizer, de até... Hoje em dia vem variando, dependendo do banco, o Caixa, o Banco do Brasil, eles podem variar de 5 milhões de reais ou até 10 milhões de reais. Ah, professora, é muito dinheiro, mas nem tanto assim. Como você vê uma empresa que tem um faturamento bruto, ou seja, tudo que ela arrecada no ano, seja isso, é uma empresa não tão grande como a gente pensa. Então, esses recursos podem obter, como eu já falei, no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica e também usam recursos do FAT. Então, quais são as principais vantagens desse tipo de financiamento? Primeiro, é uma linha de crédito em moeda nacional. Você consegue financiamentos de até 250 mil por operação de importação ou exportação. Então, não tem aquele problema da variação do câmbio. De uma hora o câmbio está favorável para a exportação, ou seja, está com a taxa de dólar ou de outra moeda maior, outra hora está menor. Então, você vai negociar na moeda nacional e aí você pode pagar os seus fornecedores, os seus funcionários com esse dinheiro que você arrecadou. Não precisa fazer a troca do câmbio. Você tem um prazo de 12 meses
né, antes do embarque. Então, antes de você produzir, você pode pedir esse dinheiro 12 meses, um ano antes de você produzir, né, com uma carência de até 6 meses, para depois você começar a pagar. Tem a ausência desse risco cambial, como eu falei, porque não tem a variação do dólar, que é feito em moeda nacional. Possibilidade de acesso aos principais eventos no mundo. Então, quando você tem esse dinheiro, se você já pode 12 meses antes de realmente embarcar, então você está prevendo que vai ter uma feira internacional importante, que você precisa expor seu produto, mas você não tem dinheiro para pagar passagem, levar o seu pessoal a esse produto, você vai usar esse dinheiro para custear toda essa viagem, vamos dizer assim. Taxa de juros bem mais competitivas do que no mercado, então facilita para que as pequenas empresas consigam esses juros, e alíquota zero no Imposto de Operação Financeira, o IOF. Esses financiamentos são, como vimos no começo, para auxiliar e melhorar o processo de exportação, facilitando e estimulando para que cada vez mais pequenas, médias e grandes empresas exportem e abram nossos mercados para o mundo. Bom, pessoal, encerramos aqui nessa última competência, nessa última semana, nossa jornada pelo universo do comércio exterior. Foram 7 semanas que, quando cada uma nós fomos entendendo melhor e aprofundando os conhecimentos sobre essas operações da sistemática de comércio exterior, sobre os procedimentos, o passo a passo, os procedimentos burocráticos, as formas, como você montar o preço, como são os processos de exportação, de importação, os famosos incoterms, as formas de créditos comerciais, os impostos, os tributos que muitas vezes tornam cada vez mais caro os produtos para exportar e também auxiliam, diminuindo o custo desses produtos para exportação. E por último, nós vimos como arrecadar e conseguir recursos com financiamentos em bancos nacionais, comerciais ou oficiais para estimular a exportação. Isso tudo fez, ou espero ter conseguido feito vocês entenderem um pouco melhor desse universo e que é possível entrar no processo de importação ou exportação. Não só é um universo para grandes empresas, mas também para micro, médio e pequenos empresários. Obrigada, espero que tenham gostado dessas semanas que passamos juntos e até a próxima. Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Davidson da Silva. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo, Joana Rodrigues. Direção de arte, Miguel Machado. Edição, Anderson Ferreira, Danilo Albuquerque. Professor autor, Fabiane Veras. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Juliana Novaes. Coordenação executiva, George Bento Catunda. Coordenação geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.